Bate-papo. Mário Fraião numa cavaqueira com Souto Gonçalves, à segunda-feira. Antena 9, na Rádio do Faial. Muito bom dia, aqui estamos então para este nono bate-papo. O Sr. Mário Fraião, muito bom dia. Muito obrigado por cá estar. Ainda antes de começarmos o programa, já estivemos aqui num pré-bate-papo e de facto já vieram aqui uma série de ideias e de histórias interessantes que poderíamos falar aqui, e como tem sido habitual não temos tempo para falar de tudo o que vem à nossa memória, mas vamos enfim ordenando aqui as ideias e tentando procurar fazer deste bate-papo uma conversa interessante para os nossos ouvintes. Estamos na Semana Santa, Sr. Mário Fraião. É curioso que aqui há 8 dias o Sr. Mário, a propósito, já não me lembro bem de quê, falou do Espírito Santo, do Espírito Santo, e 2 ou 3 dias depois dessa conversa eu entrevistei aqui o Bispo dos Açores e no final da entrevista pedi-lhe para, como estávamos próximo da Semana Santa, pedi-lhe para ele, enfim, deixar uma mensagem. E a mensagem dele, nas palavras não, mas nos conceitos, foi muito semelhante àquilo que o Sr. Mário deixou aqui dito e eu achei interessante. Portanto... Folgo em saber. Não, é porque às vezes há coisas que vêm envoltas em roupagens que não têm nada a ver com o interior, com a súmula principal, quer dizer, o Espírito Santo principal, de facto, estou a repetir o que disse da outra vez, não é a parte da diversão. Isso também é importante, as pessoas claro, divertirem. Também tem a sua importância. E depois há uma série de confusões, não é? As pessoas pensam que o Espírito Santo é aquilo, alguns, mas em certos sítios também fui um bocado injusto e fui limitado, não é? Porque estava a referir-me só aos impérios que se fazem na Ilha de Faial, que é já uma coisa que está a morrer, mas que podia renovar-se. Sim, não é? Embora talvez haja uma outra tentativa de renovação, mas não há um movimento... Não, eu acho que podia haver, era o culto da alegria, porque é interessante que o culto da alegria está também na Antiguidade, foi na Idade Média, não é propriamente a Antiguidade, nos festejos, os próprios... como é que se chamam os homens que vão à frente com os tambores, aqueles no Espírito Santo na Baía, geralmente os foliões. Cá está, folião vem de folia é alegria, quer dizer, a alegria não é inimiga da fé. As pessoas devem, a alegria é uma coisa, é natural, é importante, é essencial, não é só importante, é essencial. A alegria naquela altura, é natural que aquelas rezas e aquelas cantorias dissessem alguma coisa àquelas pessoas. Hoje em dia a gente mal entende o que eles dizem, não é? E é uma coisa distante. Essas coisas têm que ser sempre atualizadas. Evidentemente, hoje em dia a gente propriamente não se diverte com os romeiros, mas há outras formas atuais, quer dizer, a alegria é própria enfim, eu acho que é própria da religião, daí devia ser assim, né? Descontradamente, e um festival daqueles, não é? Pronto, evidentemente passou ao profano, não é? Há uma altura que é a parte religiosa, não é? Vão à igreja, não é? Antes até não iam à igreja, havia uma rivalidade grande, porque, e é interessante também um outro ponto que a gente podia refletir um bocadinho, porque é que o Espírito Santo, eu acho que falei nisso, enraizou aqui nas ilhas do Grupo Central e Ocidental, e havia um culto, mas que o povo segurava muito, quer dizer, havia uma certa rivalidade até com a própria igreja. Houve até conflitos, não é isso? Era um culto que eles entendiam que era deles próprios, e ainda se conservam isso, os imperadores, não é? Aqueles que eram responsáveis pela festa. E é curioso. Mas isso resultou, de facto, dessa rivalidade que existia entre os organizadores e a instituição? Não, o espírito era assim, veio na Idade Média, não é? E aí, em Portugal, através da Rainha Santa Isabel, mas a essência era, de facto, a fraternidade e as pessoas, como é que se entenderem-se e ajudarem-se mutuamente. Eu julgo que isso foi muito, muito importante na altura do povoamento. Eu lembro, ou gosto de recordar, eu não estava cá, mas quer dizer, de tentar perceber esse tempo,
em que vieram os primeiros povoadores e chegaram a estas ilhas em que não havia nada. Eram ilhas cobertas de vegetação, não é? E mais nada. E a maneira que foram deixados aí. Eles ficaram entregues a si próprios. E a maior parte deles, sabe-se que vieram de terras do interior de Portugal e, portanto, a maior parte deles nunca tinha visto sequer o mar. Nem sabiam, nem tinham ouvido falar de terremotos ou de vulcões. E a gente sabe que houve logo, pouco tempo depois do povoamento da Ilha de São Miguel, houve um grande cataclismo lá, até que eles tiveram que abandonar aquela primeira povoação, que era a capital da ilha, que é a Vila Franca, né? E mudaram-se para Ponta Delgada. Mas, portanto, aquilo foi um tempo tremendo de revelações, de medos, não é? Em que esse espírito de fraternidade, como é que se diz? Estou aqui há bocado. Entreajuda, isso. Há bocado aqui à procura do termo. Próprio. E isso salvou-os. É claro que a Igreja, nesse tempo, tinha uma organização diferente. Aquela era aqueles que se sentiam mais. E houve penso que houve, não é? Eu não sou a autoridade para falar nisso, mas sei que houve conflitos. Não, e ainda hoje há conflitos, às vezes guerras, zangas entre as direções dos impérios, às vezes, entre si e com a própria Igreja. Eu penso que a própria Igreja tem alguma vontade de alterar algumas coisas nesse aspecto, mas tem dificuldade devido às tradições que estão enraizadas e aos costumes, aos hábitos que se criaram, não é? Pois, mas é que lá a essência era precisamente isso, a entreajuda das pessoas. Tinham necessidade de vir, de entreajudarem, porque eles estavam perdidos. Quer dizer, não vinha notícia da pátria. Não é? Preciso ver que naquela altura vinha um navio, alguns navios, talvez depois, quando eles começaram a desbravar as ilhas e a plantar ou a semear trigo, e ao princípio com a terra virgem dizia que davam 2 colheitas por ano, e vinham navios no tempo da colheita, vinham carregar o grão que levavam uns para Lisboa, que Lisboa foi sempre uma praça, uma cidade carente de abastecimento, especialmente de trigo, vinha muito até de Marrocos, e depois também para a Madeira. A Madeira nunca produziu cereais, e para as praças fortes que nós tínhamos já no norte da África, naquela aventura da África, mas que nós nunca entramos. Era a ideia talvez do Dom Sebastião, era conquistar aquela zona. Nós tínhamos interpostos comerciais apoiados por fortes na costa. Ainda sobre o povoamento, o Sr. Mário está a falar realmente desse tempo de medos, de aflições. Nós hoje ouvimos falar de um terremoto, de um sismo, mas a verdade é que já estamos muito informados sobre isso. Naquela altura as pessoas sem nenhuma informação devem ter sido momentos muito difíceis. Muito difíceis. E aquilo durou muitos anos. Os primeiros séculos aquilo foram tremendos. Eles estavam sozinhos, portanto tinham que se unir. Sabe? Esse espírito ainda é recordado assim de maneira muito exuberante, por exemplo, na Ilha do Pico. Se bem que há zonas que, por influência de outras culturas que não têm nada a ver com a nossa, já transformam aquilo numa parada de beleza. É exemplo do que se faz na Califórnia. Exatamente. Eles na Califórnia, curiosamente, essa gente fundou lá aquelas sociedades do Espírito Santo, que são muito fortes, têm grande entusiasmo. E eu já, por vezes, tive a ocasião de criticar aquele espírito que substituiu o espírito da entreajuda, da humildade, do companheirismo, por um espírito de ostentação e tal. E eles reagiram mal. Vários rapazes daqui que foram para lá, e eles diziam, isto é um outro tipo de civilização. Não, para mim é uma degenerescência, que não é Espírito Santo. Quer dizer, é o verdadeiro espírito perdeu-se um bocado. E no Pico, ali nas ribeiras do Pico, há alguns resquícios dessa exuberância, não é? Aqui na Madalena é interessante naquela questão da abundância. Mas aquilo também tem ligações com aquilo que se faziam as grandes casas na Idade Média, que uma vez por ano, não é? Mas estávamos em puro feudalismo, os trabalhadores o que ganhavam era a comida e um lugar para dormir.
não é? E eles então, uma vez por ano, havia um bolo aos pobres, não é? Abria-se umas pipas de vinho e eles bebiam até cair e tal, mas era uma vez por ano. Quer dizer, esta ideia do patrão, do amo, era uma pessoa muito generosa, mas eles trabalhavam, eram outros tempos, as pessoas aceitavam isso, mas era uma desgraça. Aqui, de facto, as ilhas em que esse espírito ficou mais arraigado e mais duradouro, é Pico, São Jorge e Terceiro. Mas ali na Madalena do Pico, aquela posição isto é fantástico. São esses resquícios como chamar, do passado que estava também e também em Portugal há alguma coisa, por exemplo, na cidade de Tomar, que há uma festa dos tabuleiros, sim, então, sem dúvida nenhuma, isso é importante. E há um conto do escritor, o padre Nunes da Rosa, muito interessante, que é se bem me lembro, eu agora estou a recordar coisas e sou traído muitas vezes pela memória e às vezes também começa a imaginação, às vezes é o perigo da gente começar mas lembro-me de ter lido, não sei o nome, acho que era o Imperador, que era o indivíduo que está a preparar-se para a festa, sabe? Está a olhar para o espelho e a ver-se orgulhoso, quer dizer, aquele sentimento de orgulho, a pessoa que tinha esse encargo de servir, o termo era este, quem é que serve este ano? Servir. Exatamente. E, portanto, distribuíam carne, distribuíam, enfim, vinho, era carne principalmente, não é? Rosquilhas, aqui na Madalena. Exato. Há um quadro de uma pintora, que é por acaso uma pessoa também muito minha amiga, que é a Margarida Madruga, mas não é a prima que está no Pico, aqui é daqui, filha do doutor Madruga. Margarida bem Madruga, é assim que ela assina. Margarida, além de ser uma pessoa muito culta e muito sensível e muito inteligente, é pintora. E ela fez aqui há anos uma exposição ali na Caixa Económica. Ali tem um salão grande por cima. No Lar do Bispo. Lar do Bispo. Os quadros tinham todos relação, desculpem, estou aqui meio a atrapalhar, com o Espírito Santo. Uma era sobre os símbolos do Espírito Santo, já não consigo dizer a frase, que eram os símbolos, tinha a coroa e o cetro e a pomba e tinha uma frase, duas frases de lá que eram do professor Vitorino Mésia, mas era muito bonito. Mas eu não sou muito entendido em pintura, gosto ou não gosto, mas houve um que me prendeu, quer dizer, eu fiquei seduzido por aquele quadro. Mais tarde perguntei-lhe se ela já tinha vendido. Não, esse não é vender, é meu. Ela, portanto, também eu tinha acertado. Exato. E o quadro é muito simples. São 4 raparigas, portanto, devem ser aqui da Madalena, que têm açafates à cabeça, percebe? Com rosquilhas. Mas a força do quadro são os olhos delas, a alegria delas. Aquilo traduzia absolutamente a alegria de dar. O verdadeiro espírito estava ali traduzido. A essência do Espírito Ela Santo, apanhou a essência daquilo. A alegria de dar. As pessoas gostam de dar. Qual é a limitação? É que não se dê, às vezes não se pode, mas que esse espírito não perdure o ano inteiro, enquanto ser só os dias do Espírito Santo. Mas essa é a essência. Mais importante dos outros aspectos, é claro que as pessoas adornavam as casas, é importante, não é? E estreavam vestidos e tudo isso, mas isso são comemorações do Espírito Santo. E as pessoas pensam que o Espírito Santo é uma entidade assim física, mas não é. O Espírito é o sentimento, é a maneira de ser. Por exemplo, em termos religiosos, eu posso dizer, por exemplo, para mim, Jesus, homem mesmo, é a encarnação do próprio Espírito Santo, a demonstração viva do que é o Espírito Santo. É a comiseração com a caridade, aquela caridade, que a caridade não é apenas dar comida, não é? A caridade é ir visitar um amigo que está a morrer, é ir visitar um indivíduo que fez uma asneira muito grande e toda a gente lhe vira às costas, mas a gente sabe que muitas vezes a gente não sabe porque é que o homem procedeu. Eu tenho um exemplo interessante, por acaso não concretei, mas sinto
ainda satisfeito comigo próprio por ter tentado fazer isso. Houve um rapaz que estava no banco onde eu estava lá fora, e era daqui do Pico até, e teve um problema grave. Ele era muito desconfiado, e eu tinha 2 filhos, e ele, num ato de desvario, matou a mulher, e depois foi para a penitenciária. E eu tentei ir lá, mas não se podia ir. Mas, quer dizer, porque entendi que o grande sofredor, como é que um indivíduo, num ato de loucura, faz uma coisa dessas? Está a perceber? E os filhos, a reação dos filhos, era um casal, o que eles sofreram com aquilo, está a perceber? Isso é caridade. Apoiar as pessoas nessas alturas. Mesmo nessas horas, mesmo que a gente ou não principalmente concorde, nessas horas. Não é? mesmo que a gente não concorde com claro. eles. Está a perceber? Esse dualismo que nós temos entre o bem e o mal, que é depois representado de diversas formas, não é? Depois por exemplo, o diabo é uma representação do mal, mas esse mal existe em nós. A gente diz, uma pessoa muito séria, muito boa, muito caridosa, mas no mesmo dia tem atitudes que são contrárias a esse espírito, esse dualismo que existe. Portanto, este é quer dizer, o Espírito Santo, eu traduzo pelo bom Espírito, o Espírito Santo, sabe? Em contraste com o outro. Sabe? Muito bem, uma reflexão interessante, Sr. Mário, sem dúvida. E a este propósito, nós estamos no início da Semana Santa. Eu gostava de apelar à sua memória para, enfim, ver se contava algumas histórias do tempo em que o Sr. Mário era jovem e criança e que certamente participaria nestas cerimónias pesadas e longas desta semana. Eu participei nessa, e gostava-me de ir. Era aqui na Matriz que o Sr. Mário... Eu via sempre do coro, era um bom espetáculo. Eu não participava, eu assistia. E há uma outra coisa importante que me lembra das amêndoas. Nós comíamos amêndoas todas. Durante a cerimónia? Sim, uma carga. E a única participação que eu tive foi numa coroa, isto, portanto não é Semana Santa, ainda ligada ao Espírito Santo. Havia 2 coroas, uma vinha dos Amarais, a firme, tinha um voto que eles tinham, e estendiam aquelas banquetas, não é? Onde se punham o pão e a carne, não é? E aquilo vinha lá do telégrafo até à Matriz, sabe? Essas banquetas? Sim, era uma coisa isso era uma e eu lembro que uma vez eles pediram-me, eu tinha ido talvez já 9 a 10 anos, para levar uma lanterna, foi a única vez. Mas aquilo, a lanterna é pesada, ficou-me a doer o braço, e quando vim-me embora, pus lá e vim-me embora. Depois foi um sarilho, porque não sabiam que aquilo é obrigatório, a pessoa que leva tem que trazer, e a minha mãe deu-me uma grande descompostura, então não sabia, eu não sabia. Mas havia uma precisão que vinha de lá, e vinha outra, uma coroa, e outra que vinha aqui de baixo da cidade. Cada uma com a sua filarmónica. E lembra-me, o momento do domingo do Espírito Santo, quando saíam as coroas, depois de irem à igreja, quando saíam, com os sinos a tocar e os foguetes e as bandas de música a tocar, era um momento especial, um momento mágico para mim. Exatamente. Naquela altura. Festa, não é? Anos 30, para aí assim. 30, sim, 30 e tais, sim, eu nasci em 28. 30, 40. Não me ponha também ainda bebê. Sim. Agora lembra-me de uma coisa, aquele jogo que pelo menos no meu tempo da escola era muito comum, o Belamente. Sim. O Sr. Mário lembra. Isso, qual é a origem disso? Não faço ideia. Sei que todos nós jogávamos. Ou já não se joga, penso bem. Mas era uma... Ainda às vezes vejo... Os meus filhos, os 2 mais pequenos... O José Lucas... É verdade, ele... Mas era uma tradição própria desta altura, não era? Era, sim, antes da Páscoa, acho eu. Mas voltando à Semana Santa... Sim, às amêndoas que o Sr. Mário comia lá no E a outra coisa alto. era o espetáculo. Eu lembro-me perfeitamente da quinta-feira de lava-pés. Era um espetáculo. E a gente fazia uma procissão no interior da igreja. Lembro-me sempre, naquela altura, quem levava a matraca era o senhor comendador Medeiros Correia, Jorge Avelar Medeiros Correia, e havia um lava-pés, e ele entregava, uns envelopes
assim com grandes gestos, aqueles pobres que iam lá lavar os pés e tal. E lembro-me da outra Semana Santa, as cerimónias, o Senhor Morto, tudo isso é para nós, rapazes e raparigas daquele tempo, aquilo de facto era uma coisa que dominava as nossas preocupações de toda a cidade, e a ver era uma festa, era um grande espetáculo, e pessoas que tinham fé. Lembro-me como é a procissão do Senhor Morto, e depois há uma jovem que canta e que revela o sudário, não é? E havia sempre as pessoas, quem é que canta este ano, isso tudo, com o mesmo entusiasmo que elas aqui talvez agora fazem concursos, não sei, mas era importante, aquilo era uma... E se calhar revelavam-se grandes votos nessa altura. Sim, a pessoa que era convidada, este ano é fulano de tal, não sei o quê. Lembro-me também como é que se chama? Da capela. Lembro-me de pessoas... Ainda me lembro de um baixo muito bom, que era um senhor Teles, a gente gostava muito que ele fazia muitos gestos e uns óculos, e a gente ria muito. E há alguns mais novos, naquela altura. A capela tinha qualidade artística? Tinha. Muitos professores, o professor Goulart, como é que é? Que nós falámos há bocadinho aqui antes. Goulart Vargas. Goulart Vargas, o professor Fialho. Não sei se era o professor Fialho. Só vozes masculinas? É tudo, as mulheres não. As mulheres naquela altura não tinham direito a cantar. Muitas outras coisas. Não podiam entrar no café internacional. Coisas que nos espantam agora. Mas está a ver. É aquilo que os árabes estão a passar agora, que esses conflitos, e alguns já reivindicam, e elas próprias já têm que reivindicar, evidentemente. Isso levou 2000 anos ou mais, muito mais. Mas o coro então tinha, na sua opinião, era sim, pelo menos eu gostava. E o Tomás Francisco Medeiros, que era um tenor, os tenores, lembra-me, Tomás Francisco, o Alexandre Lacerda, o irmão também, o José Lacerda, não sei se era tenor, mas o irmão é que tinha melhor voz. O José também cantava, mas o outro tinha uma voz mais pura. E era... Já não lembro dos outros. Quem regia era o professor Goulart Vargas. É que regia. E é interessante, os professores de instrução primária, naquela altura, e durante muitas gerações, tiveram uma influência cultural muito grande, porque eles viviam nas freguesias, desenvolveram. Houve casos notáveis, como por exemplo o professor Faria, que eu ainda vinha conhecê-lo lá no Atlético a organizar espetáculos de teatro, não é? Tinha tido um percurso enorme como professor em vários sítios. Um dos lugares também onde ele fez muito, teve uma ação notável, foi na Lombega, numa associação cultural que se chama Tuna, e que tiveram coisas muito interessantes e representaram, como é que se diz? Ele era na altura professor na Lombega mesmo? Professor na Lombega. Representaram eu agora estou a tentar lembrar-me que era uma peça cantada, como é que se chama isso? Opereta. Uma opereta. E várias coisas. Isso foi, e outros, os Cedros, houve uma altura em que eles tiveram lá um grupo notável de professores, um deles foi o Sr. Constantino Amaral, e tinha o professor Aica, e tinha mais outros, fundaram um jornal que era o Ex-Cedrense. Foi na altura que se fundou a banda filarmónica, e havia até naquela altura ideias de se constituir um conselho. Pois, eu já ouvi falar disso, os Cedros ser vila. Pois, absolutamente. É interessante, isso vinha ao encontro de uma tradição, aquela freguesia foi sempre um bocado independente, até dizem que foi com um indivíduo que era meio-irmão do primeiro donatário, o Úrtara, que era o Rinquim, tinha lá uma casa. O cabeço do Rinquim. Nunca se deram bem. E além disso havia a distância, da Horta à Praça dos Cedros são 20 km, mas naquela altura as estradas eram péssimas e não havia os transportes, era a burro, ou talvez algum mais abastado tinha um carro-cavalo, mas eles faziam a sua vida. Tal. É muito aquela freguesia, para mim seduz-me aqui muito. E já agora vem a proposta eu falar de um livro. Há um rapaz da minha idade, ou mais velho, um Lacerda, que emigrou, e ele, quando vem, fica em casa de um irmão ali à praça, sabe? E ele fez um livro
que eu considero, não estou a falar do livro do ponto de vista literário, sabe? Porque ele teve um tempo na América e o pouco que ele tinha sabido na escola perdeu um bocado, de maneira que não é nesse aspecto. É na quantidade de dados importantes sobre a maneira como aquela sociedade vivia, como se organizava. As culturas, as colheitas, os divertimentos que eles tinham enquanto faziam as folhas e aquela coisa toda, a ligação com a igreja, as cerimônias religiosas e principalmente a relação dos jovens entre um rapaz e uma rapariga. Ele descreve isso tudo. Aquilo é um documento do ponto de vista sociológico importante. Precioso. Sabe? E ele fala de a questão do namoro. O namoro é uma coisa. O namoro era através do olhar. Quer dizer, um rapaz que olhasse para uma rapariga e ela aceitasse e aguentasse o olhar, isso era um sinal de sim. Comprometimento. Mas ele tinha que se aproximar para ela, que elas vinham sempre, as raparigas juntas, os rapazes fora. E ele tinha que pedir licença para falar com ela. Gostava de falar com ela. Ela dizia: tens que falar com o meu pai. Se não havia pai, era ou um tio ou o irmão mais velho. E quando havia essa autorização, eles ficaram a falar de janela, não é? Ele cá e ela, durante não sei quanto tempo, até que pudesse entrar em casa. Sabe? E era assim. E esse comprometimento, até houve um caso interessante, me contaram de um rapaz, eram dois rapazes amigos, e um acusava o outro de o ter traído, porque a rapariga com quem o outro depois namorou e casou era a rapariga dele. E eles, não, ela tinha aceitado o meu olhar. Não sei como era bem a expressão que eles usavam. Eu estou a dizer aceitar o olhar. Acho que era assim. Quer dizer, era uma vida totalmente diferente, aquele mundo deles. Mesmo a estrutura da freguesia, já foi aos CEDES, já viu a quantidade de canadas de sítios que eles têm ali e tal. Exatamente. E era uma teia autêntica. A vida deles era ali, aquela questão da vida. E trabalhavam muito, sabe? A mãe das terras, não era a pastorícia que há hoje, naquela altura. Tinha que se produzir tudo, não é? E era a ligação à igreja, os divertimentos eram as folgas, sabe? Mas uma cidade diferente, absolutamente diferente do resto da ilha. Sr. Mário, o nosso tempo está a andar. Já é verdade. Já não disse nada. É verdade. E ainda temos aqui hoje 2 poemas para ouvir, mas antes disso e antes dos nossos compromissos comerciais, não resisto a lhe pedir, Sr. Mário, conta aquela história que me contou há bocadinho com o microfone fechado, do burro. Isso é uma história que eu conto. Eu tento fazer já há tempos uma história humorística do século, que acabou o século XX. E há pequenas respostas, aquelas respostas prontas, que há várias. Essa é uma delas que eu conto muita vez. Que é, então, nessa altura havia um senhor aí que era um humorista, escrevia umas piadas. Essa altura estamos a falar de... anos 20 ou 30, anos 20, assim. E que era um humorista, mas não gostava nada de receber resposta. Uma pessoa que, enfim, um senhor da cidade, enfim, que andava sempre bem vestido, e fazíamos passeios, um dia indo passeio de bengala e chapéu ali para os lados do pasteleiro, e ao encontro dele, vinha de cima para baixo, o conhecido Xeravintém, que era um homem que vendia bolo de milho, pão de milho, vinha com o seu burrinho para a cidade, e o senhor, eles encontraram-se, um vinha num lado, o outro vinha no outro, e o Sérgio Garcia, com o seu ar sempre humorístico, não é? Piada, dirigia-se: então, para onde é que vocês, Xeravintão, para onde é que vocês vão os dois? Resposta pronta: buscar a palha para os 3, Sérgio Garcia. Bate-papo. Mário Fraião numa cavaqueira com Souto Gonçalves, à segunda-feira. Hoje vamos escutar 2 poemas, As Minhas Asas e Olhos Negros, de Almeida Garrett. Sobre a Almeida Garrett, 2 ou 3 coisas, porque há muitíssimo para dizer. É uma das grandes figuras da cultura portuguesa. Ele foi tudo no seu tempo. Ele foi poeta, foi dramaturgo,
e foi político, foi romancista. Todos se lembram das Viagens na Minha Terra, que ele simultaneamente com o romance da Joaninha das Olhos Verdes ia descrevendo a viagem que fazia de Lisboa até Santarém. De maneira que era um homem peculiar. Há muitas histórias sobre ele. Era muito orgulhoso e muito presunçoso, mas tinha razão para ser. E curiosamente ele tem relações familiares aqui com os Açores, provavelmente com a Ilha Graciosa, e também porque o tio dele, e que foi o seu instrutor, não se diz instrutor, a pessoa que o... Preletor, não? Sim, na altura, que foi o bispo Dom Alexandre da Sagrada Família, que dá o nome àquele largo que temos ali, não é? Onde está a padaria onde muitos de nós vai lá tomar o pequeno almoço. Exatamente, encontramos lá às vezes. Vamos ouvir então. Portanto, ele teve várias fases. Nessa altura da influência do tio, a poesia dele era uma poesia clássica, e depois é que evoluiu para o romantismo, e juntamente também com o companheiro da altura, mas embora fossem muito diferentes de ideias e de personalidades, com o Alexandre Colado. As minhas asas. Eu tinha umas asas brancas, asas que um anjo me deu, que em meu cansando da terra batias, voava ao céu. Eram brancas, 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 como as do anjo que me as deu. Eu, inocente como elas, por isso voava ao céu. Veio a cobiça da terra, vinha para me tentar, por seus montes de tesouros, minhas asas não quis dar. Veio a ambição com as grandezas, vinham para me escortar, davam poder e glória, por nenhum preço as quis dar. Porque as minhas asas brancas, asas que um anjo me deu, em me eu cansando da terra, batias, voava ao céu. Mas uma noite sem lua, que eu contemplava as estrelas, e já suspenso da terra e a voar para elas, deixei cair os olhos do céu alto e das estrelas. Vi entre a névoa da terra outra luz mais bela que elas, e as minhas asas brancas, asas que um anjo me deu, para a terra me pesavam, já não se erguiam ao céu. Cegou-me essa luz funesta de enfeitiçados amores, fatal amor, negra hora, foi aquela hora de dores, tudo perdido nessa hora, que provei nos seus amores o doce fel do deleite, o acre prazer das dores. E as minhas asas brancas, asas que um anjo me deu, pena a pena me caíram, nunca mais voei ao céu. Olhos negros. Por teus olhos negros, negros, trago eu negro o coração, de tanto pedir-lhes amores, e eles a dizer que não. E mais não quero outros olhos, negros, negros como são, que os azuis dão muita esperança, mas fiar-me eu neles, não. São negros, negros os quero, que em lhes chegando a paixão, se um dia disserem sim, nunca mais dizem que não. Sr. Mário Fraião, muito obrigado. Estamos no fim de mais este programa, número 9. Só voltaremos aqui de hoje a 15 dias, porque na próxima segunda-feira é o 25 de Abril, feriado. Portanto, vamos fazer feriado também. E só me resta desejar uma boa Páscoa. Também assim. E desejar aos nossos ouvintes. E aos nossos ouvintes também, que nos vão acompanhando ao longo destes dias. Muito obrigado também, e uma Páscoa feliz. Muito obrigado. Bate-papo. Mário Fraião numa cavaqueira com Souto Gonçalves, à segunda-feira. Antena 9. Na Rádio do Faial.